Articulação entre ensino, serviço e comunidade, experiências exitosas. E para compor a mesa, eu gostaria de convidar Bárbara Eleonora Cabral, psicóloga, doutora em psicologia e tutora do PET Saúde, graduações. Luciana Mendes, enfermeira do município de Petrolina, Pernambuco, coordenadora do PET Saúde, graduações UPE. Stephanie Maiani, psicóloga, especialista em saúde mental, psicóloga do NASF, coordenadora do PET Saúde, graduações, Petrolina, Univasf. Janine Carvalho Vasconcelos, estudante de farmácia, Univasf, integrante do PET Saúde, graduações. Bom dia. Houve uma solicitação de que a gente se posicionasse por aqui, porque tem todo um registro. É uma alegria poder estar aqui com vocês, compondo esse momento de debate, e com vocês da plenária. Quarta-feira passada, a gente recebeu novos residentes em saúde, aqui na Univasf, estão por aqui. Nessa ocasião, a gente fez uma improvisação, né, Victor? Você não topava, não, de novo aqui? Porque eu acho que a gente precisa não esquecer disso. Topa? É um mantra poético, que tem tudo a ver com o nosso debate. Será que tem um outro microfone ou eu confundo? Pronto. Eilu. A gente precisa do apoio de vocês, alguns já sabem os versos. É assim: de sonhação, o SUS é feito, com crença e luta, o SUS se faz. Mais uma vez, falta só um pouco assim, mais de energia. Vamos pôr o corpo todo. 1, 2, 3 e... De sonhação, o SUS é feito, com crença e luta, o SUS se faz. Saúde é coisa de branco? Saúde é coisa de preto. Saúde é coisa de... Gente. Saúde comporta gueto? De sonhação, o SUS é feito, com crença e luta, o SUS se faz. Quando a gente parar aqui, aí vocês entram com isso, tá? Saúde é coisa de elite, o SUS é coisa do povo. O acesso tem um limite, o SUS é para todos. Com crença e luta, o SUS se faz. Tem que pegar a fila. Toda doença é complexa, do nascedouro ao finzinho. Porque nasce em ser complexo, não tem reta nem convexo, não despreze um só caminho. Não despreze um só caminho. Agora. De sonhação, o SUS é feito, com crença e luta, o SUS se faz. O SUS também se faz com improviso. Com invenção. Valeu, Vitor, topar isso. Esse foi mais um exercício de memorização disso, que precisa ganhar vida na atitude cotidiana. Todo mundo que está aqui para esse debate, né, parabenizar a equipe organizadora, tá, porque tem interesse na defesa dessa política pública que é o SUS. Nós fomos convocadas para trazer algumas reflexões sobre isso, que é outro mantra: articulação, ensino, serviço, comunidade. Eu achei muito legal os novos documentos do Ministério trazerem agora comunidade. O PET Saúde Graduações sai com essa marca muito forte.
Então, articulação, ensino, serviço, comunidade, experiências exitosas. Então, a gente vai fazer uma composição aqui, em que eu vou trazer algumas provocações iniciais, e depois as meninas vão trazer algo da ordem das experiências que têm acontecido nos diversos cenários aqui no Vale. Tudo bem? Eu tenho que ficar em pé, então alguém tem que me ajudar. Já está muito bem posto que o SUS tem esse compromisso de formar pessoas para o SUS. Tá? Isso não é algo em negociação. Nós não precisamos mais batalhar pela inclusão disso na legislação. Agora, a batalha é outra, é manter isso. A gente já tem muitas conquistas legislativas, legais, e o grande desafio do momento, pelo cenário político que a gente atravessa, é manter as conquistas. O SUS já é uma conquista. Já temos muitas coisas postas em ato, acontecendo. Mas é sempre importante retomar, né, onde estão postas certas coisas. Um evento como esse só é possível porque, em algum momento, se chegou a essa definição de que compete ao Estado, tá? O Brasil assumiu esse compromisso, de que o SUS, enquanto política pública, precisa ordenar a formação de pessoas na área de saúde. Infelizmente, na letra da lei, ainda contamos com a expressão recursos humanos, que é uma expressão também que não bate muito, ela não sintoniza muito com o avanço de compreensão que a gente tem em relação ao trabalho em saúde. Tratar pessoas como recursos não é algo que valoriza quem essas pessoas são e a potência do trabalho delas. Então, criar outras narrativas também nos interessa na manutenção, na luta pela manutenção das conquistas que já fizemos. Então, esse é um artigo que está em nossa Constituição, que também está precisando ser defendida. Tá? A Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS, também indica que esses trabalhadores da saúde precisam se comprometer com políticas de formação. Nesse sentido, os serviços, os cenários desses serviços são salas de aula. E aí a gente precisa reinventar a noção de sala de aula também, né? Tem lá no artigo 27 da Lei Orgânica da Saúde, que é de 90, serviços de saúde são campos para ensino e pesquisa, são locais de ensino-aprendizagem, possivelmente muito mais ricos que uma sala de aula formal, né? O Pacto pela Saúde de 2006, que implica ou contempla, né, o Pacto pela Vida em defesa do SUS e de gestão, também claramente põe a necessidade de articular e de induzir mudanças na formação. E essas mudanças na formação começam no âmbito das graduações em saúde. E a gente também não pode esquecer os cursos técnicos em saúde, né? A lei dos mais médicos, acho que mexeu numa correlação de forças, porque sabemos que o segmento de médicos e médicas é submetido a processos de formação muito duros, em que nem sempre esse tipo de reflexão é posto à disposição. Mas a lei atual, que rege a formação em medicina, também tem um caráter muito arrojado. E nós temos experimentações no país que vêm dando super certo, né? A gente tem a experiência pertinho aqui da própria Univasf, do novo curso de medicina, a gente tem a experiência em Caruaru. Então, isso não está no âmbito da simples ideia. Sonhou-se com isso, e hoje já se opera isso. Por isso, de sonhação, o SUS é feito, com crença e luta, o SUS se faz. Isso é um verso, é uma poesia que precisa ser tomada como ferramenta. Tá? As DCNs dos cursos de saúde também têm sofrido processos de revisão e já está muito claro que o caminho a seguir é aproximar processo formativo da vida. Pensando em Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Não a vida que a gente conceitua
flutua, a vida que a gente idealiza, a vida na sua riqueza, na sua dureza, no cotidiano. Tá? Como que a gente se depara com as diversas situações que expressam necessidades para uma intervenção em saúde. Essas necessidades estão aí, nas cidades, nas redes, e a gente precisa, nos processos de formação, tomar contato com isso rápido, cedo, quanto antes, melhor. A partir disso, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação vêm já se articulando, reconhecendo essa produção que há no país, de que, de fato, não temos mais como manter processos formativos a partir daquela velha perspectiva que, infelizmente, ainda é muito viva, do saber biomédico. Isso precisa ser reposicionado. E a gente fala isso, a gente aposta nisso, mas a gente não faz isso. A gente não muda a nossa fala, a gente continua remetendo à posição do paciente, a gente continua valorizando a doença como entidade, como se fosse uma coisa com vida própria, quando, na verdade, ela vai se substantivar de modo muito peculiar a partir do universo de cada pessoa. Né? Bom, necessariamente, instituições de formação precisam se articular com o SUS. Isso está posto. Como é teu nome? Salem. Tu pode passar, por favor? Bom, transformar a formação, entendida como processo, transformar o processo de formação em saúde. Que solo é esse? O solo é o SUS, com seus princípios, suas diretrizes e, sobretudo, proporcionando esse contato com as pessoas, com as redes, com a vida. Os princípios e diretrizes estão aí postos, a gente não vai retomá-los, mas assim, apenas indicar que são lindos, têm uma sonoridade muito interessante, mas de que querem dizer? Como é que eu opero integralidade no cotidiano, na relação com as pessoas, no tete-a-tete, no olho a olho? Como é que é isso? Preciso pensar. Cada um desses princípios e diretrizes precisa ser pensado como ferramenta para o meu trabalho cotidiano. Eu preciso mastigar. Por isso que eu acho importante trazer o slide e dizer, olha, nós temos nortes, mas são nortes que, ao mesmo tempo, são solo. Eu preciso pisar nisso como fundamento, eu preciso experimentar, porque não é coisa como técnica, entendida no sentido mais duro, que eu vou e aplico. Não é assim. Por favor. A gente tem visto no país muitos dispositivos bancados para induzir mudanças nesses processos formativos. Essa transformação, atentem ao prefixo trans, coloca a gente em trânsito. Cada núcleo disciplinar precisa sair da sua ilha. Essa metáfora é muito rica, é uma metáfora, por exemplo, usada por Ricardo Cecim, que é alguém que discute muito o trabalho em equipe. Não está mais em questão se a gente trabalha ou não em equipe. O que está agora posto é como é que a gente ressignifica o que é trabalhar em equipe, que vai muito além de ter pessoas de núcleos profissionais diversos no mesmo espaço. Não se trata disso. Se a relação não se constrói, não é um trabalho em equipe. Equipe não é justaposição de pessoas de diferentes núcleos. Então, os processos de formação precisam assumir isso. Né? O debate anterior remetia à avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. Imagino que, em alguma medida, isso deva ter sido contemplado. Né? Nós precisamos olhar para como cada graduação, cada universidade está atentando para essas possibilidades de trânsito. Né? Porque os estudantes, as estudantes precisam ser convocadas ao trânsito. Isso é bem paradoxal, porque, ao mesmo tempo que você precisa aprender, se familiarizar com coisas que remetem ao teu núcleo profissional, você vai trabalhar isso no contato com outras pessoas de outros núcleos. É a sustentação desse paradoxo que faz um bom profissional de saúde. Tá? Um bom
psicólogo ou psicóloga, farmacêutica, farmacêutico, enfermeiro, médico, enfim. A gente tem no país, desde 2008, o ProSaúde, que induz claramente essa reorientação da formação. A gente vem tendo, sistematicamente, editais do PET Saúde, que é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. Quem aqui já participou de PET, só para eu ter uma noção? Então, alguns petianos, né, estão por aí. ProSaúde e PET Saúde colocam tudo isso que eu estou falando aqui em ato. A intenção é justamente aproximar, estimular nas universidades o debate para que essa mudança aconteça não só nos grupos PET, mas na lógica formativa como um todo. Ainda uma questão. As meninas, né, também tratarão disso. As residências em saúde são outro dispositivo fundamental, ferramenta política. A gente conversou isso na aula inaugural, quarta-feira passada. Residência não é só um curso de formação em saúde. Precisa ser compreendido como uma ferramenta, agora, mais que nunca precisamos dizer, de defesa de uma política pública. Então, a potência de um residente ou de uma residente nos serviços é algo que precisa ser, sabe, ativado o tempo todo. Vamos lá, por favor. Eu achei interessante trazer os objetivos do ProSaúde, porque, de algum modo, eles contemplam toda a discussão que a gente está fazendo aqui. Então, integrar ensino-serviço. Vamos agora jogar a comunidade, tá, para reorientar a formação, assegurando que o processo, veja, não é a doença, não é a CID, é um processo saúde-doença. Isso tem uma complexidade. Como é, Victor? Toda doença é complexa, do nascedor ao finzinho, porque nasce em ser complexo. O que é complexo? A gente, na discussão lá com a UPE, o pessoal do NASCE, na sexta passada, fez rodar qual o nome daquilo? Caleidoscópio. Para trazer para a materialidade o que é complexidade. Complexidade é essa configuração que pode, a todo momento, mudar a partir do olhar que eu lanço. São muitos fios entrelaçados. Isso é complexidade. Então, como é que eu complexifico o meu olhar? Saúde e doença é algo da ordem da complexidade, nesse sentido. A atenção básica ainda sendo defendida, porque essa é a eleição, vinha sendo nossa eleição de investimento para mudar a saúde nesse país. E, enfim, todo esse processo de produzir conhecimento, operar práticas de ensino, fazer uma aprendizagem viva, com significado, com sentido, que não adoeça tanto. Estamos precisando falar de saúde mental na universidade, especialmente nos últimos 2 anos, isso pegou brabo, né? Claro que isso não remete apenas ao contexto da universidade, porque cada pessoa que está aqui tem suas vidas, suas questões, suas teias. Mas como é que a universidade pode também ser espaço promotor de saúde? Né, Ramessa? Então, a atenção aí ao quadrilátero de uma formação que precisa contemplar não apenas o ensino, como comumente a gente pensa, mas precisa ver como que eu opero produção de saúde, fazendo atenção ao outro. Como é que eu faço gestão dos processos de cuidado nos vários âmbitos? E a participação popular, como é que entra? De alguma forma, essa formação precisa se transformar radicalmente, se descolar dessa centralidade no indivíduo, na especialização, nesse paradigma biomédico que a gente tanto critica e tanto repete. A gente repete tanto quanto critica. É impressionante, impressionante. Enfim, de novo, voltando à complexidade, né, a ideia de que eu preciso considerar as dimensões históricas, econômicas, culturais. Essa pessoa que está diante de mim, essas comunidades, tecem relações entre si, eu preciso ampliar minha capacidade de compreensão e de leitura desses modos de vida. Deixa eu correr aqui.
para a gente poder também garantir tempo para o debate. Então, eu tenho falado muito em mantra, né, porque acho que a gente precisa desses dispositivos para conseguir seguir na lida cotidiana, porque é uma lida cotidiana que a gente precisa enfrentar, né? Integração, ensino, serviço, comunidade é um mantra. A gente precisa manter isso como um foco para que a gente cuide de cada dia que a gente vive, já que a gente está envolvido com algum dispositivo de formação. Aqui tem residente, aqui tem estudante, aqui tem profissional, aqui tem professor. Tá? Tem trabalhador de saúde, eu digo que não está envolvido diretamente com o processo formativo, bom, mas essa discussão nos implica. As graduações, o pró-saúde, o PET-saúde, as residências, tudo isso tem sido tomado aqui na universidade como um mote para pensar esse processo de transformação. Queria só dar essa ideia. A Univasf, desde o primeiro edital de PET, tem tentado utilizar dessa ferramenta para esses processos de indução das mudanças na formação. As residências estão aí. Atualmente, são são 3 programas de residência multiprofissional e um em área de enfermagem, vários programas de residência médica. Podemos. Coisinhas para a gente pensar, mais um clique cabe. Aí, estou pensando o trabalhador de saúde como nós, todos, tá? Sejamos estudantes, professores, enfim, todo mundo que está envolvido na construção do SUS. E caberia também aí incluir o próprio usuário ou usuária do sistema, tá? Que também produz esse sistema. Nós precisamos pensar, o que é que a gente sabe do SUS, o que é que a gente sabe da história do SUS? Será que, em alguma medida, todos nós não precisamos assumir algum grau de militância, porque, afinal de contas, política é bem comum, defender política é defender bem comum, então isso importa para você, para todo mundo que está aqui me olhando, importa para mim. Tá? Como é que a gente aproxima essa formação desse solo, que é o próprio SUS, com seus princípios, diretrizes? Como é que a gente valoriza uma ferramenta tão interessante, mas que ainda é pouco compreendida, que é a educação permanente em saúde? Ou seja, o que se vive no cotidiano, as dificuldades de operar a produção de saúde, isso tomado como motor para a gente ampliar nossas capacidades interventivas. Isso é educação em saúde, permanente em saúde. E não ficar, vamos ter capacitação, vamos ter isso, vamos ter aquilo. É diferente, gente. Nós podemos fazer EPS numa reunião. A depender de como a gente se põe no debate, como a gente põe o debate. As reuniões podem ficar, inclusive, mais interessantes. Então, como que a gente reencanta o olhar da gente para o trabalho em saúde? Como que a gente complexifica? Como é que a gente expande nossos olhares e nossas práticas? Como é que a gente desfragmenta o olhar? Como é que a gente se compromete com esse exercício da integralidade, entendida como conceito ferramenta? Não tem receita. Não tem receita. O que se torna fundamental é que a gente se ponha, é um encontro. Eu tenho repetido muito isso. Encontro é método. Vamos. Hoje, convidei Victor para o encontro aqui, Carol já ajudou ali, porque deixa eu pegar ali a poesia para ajudar. Isso, a gente ter a possibilidade, a capacidade também de se expor, isso permite aprendizado. As reuniões como espaços de encontro, os serviços como espaços de encontro, enfim. Esses desafios são postos e claros, né? Como que a gente faz uma abordagem inter ou trans, como que a gente trabalha em equipe, como que a gente equilibra a relevância social da prática com a excelência técnica, e técnica entendida também no seu sentido originário, que é criação, poesia, invenção. Porque, para muita coisa que a gente encontra no cotidiano, a página X do manual nunca existiu. E a gente vai precisar produzir novas intervenções. Então, esse protagonismo ele é exigido para quem topa estar nessa engrenagem de modo qualificado. Tá?
Já indo para o final, fica a questão interessante, que o link é total com o debate anterior, né? Precisamos avaliar nossos processos, muita coisa em curso, né? A universidade está com mais de 10 anos de história aqui na região, e a gente consegue perceber que há frutos, mas talvez a gente precisa ver vias, né, de tomar isso nas mãos e poder avaliar e ver como que a gente melhora. A experimentação dos grupos PET Saúde, acho que são um pouco um avaliador e um indicador do que é possível mexer. Mais recentemente, eu estou na experiência de um núcleo temático, que é um dispositivo da graduação, das graduações aqui na Univasf, e eu sempre penso o núcleo temático, é a minha primeira experiência como professora em NT. O núcleo temático tem, nossa, um fio condutor incrível, que é políticas da vida, e uma intenção de juntar, fazer essa junção, a universidade, a vida, esse homem, essa mulher do sertão, essas comunidades quilombolas, essas comunidades ribeirinhas, indígenas, como é que aqui o povo vive. Tem sido uma experiência incrível, e eu acho que PET Saúde, o NT se aproxima muito de PET Saúde. Então, tem uma ferramenta que fica, que a gente pode potencializar, mesmo quando acabar PET. Então, já me referi à potência da educação permanente de saúde. Eu realmente acredito que um estagiário profissionalizante na rede é uma ponte para fazer a educação permanente de saúde, atividades práticas. Cada residente inserido é uma chance de operar a educação permanente de saúde. Então, é de uma responsabilidade muito, muito intensa. Então, a gente precisa seguir, porque a universidade vem contribuindo com isso, a produção de conhecimento contextualizado. Isso pode ampliar, isso pode melhorar, né? As pesquisas começam a trazer frutos daqui. Isso é maravilhoso, porque tem muita vida acontecendo aqui, tem muitas questões que a gente precisa tomar nas mãos para ver como faz a vida andar melhor, né? Intervenções contextualizadas, pensando em projetos de extensão, as próprias atividades práticas de disciplinas. Então, muita coisa vem acontecendo. A gente tem produtos das residências em saúde, enfim, guias de referência sendo produzidos, contribuição na reorganização de fluxo de rede, tem coisas em ato e em curso. Isso aqui é um êxito. Esse debate, esse evento, os vários eventos que produzimos, né, nas várias áreas, e fico pensando no Congrefor, no Fórum de Mobilização Antimanicomial, em uma mostra de atenção psicossocial, por sinal, o 8º está vindo aí. E, enfim, acho que a gente precisa olhar para essas coisas e valorizá-las. A gente também tem construído possibilidades de mostrar o que tem sido produzido aqui. Acho que tem mais um slide. Será que é o da mandala? Pronto. Uma vez, essa mandala foi apresentada num debate da gente do ProSaúde, não sei se vocês lembram, no PET Saúde Gradua SUS. A mandala é uma imagem muito forte, que sinaliza para concentração, para o foco, para uma integração, para o círculo, né? Precisamos de círculos. E termino brincando, né, lá com alguns outros mantras. Além da integração ensino, serviço, comunidade, a importância de uma formação que se aproxime da vida como ela é. Outro mantra, uma formação que busque múltiplas formas de ação e não formas, que é um debate que Beth Barros traz. Outro mantra, valorizar o saber de experiência, que é um saber que se constrói a partir da prática, e não o saber do intelecto, a produção conceitual representativa, que também tem sua importância, mas não responde às nossas demandas. Em geral, a gente precisa produzir outros conceitos quando se mete na prática. Tá? E o último mantra, também já jogado aqui na roda, encontro é método. Fecha com um poeminha. A gente devia ter colocado aquilo lá, ó, Victor, para a gente não se perder.
Tá? É super fácil de achar uma produção da educação popular, que é outra vertente de produção de conhecimento e intervenção que nos ajuda muito nas práticas cotidianas. E encerraria por aqui. Espero não ter me demorado demais, e espero que também as provocações tenham feito sentido. E agradeço e estou para o debate. Janine vai botar umas fotinhas. Bom dia, gente. Eu sou coordenadora do PET, né, daqui da Univasf, como a menina apresentou. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de vir, né? Nosso PET daqui da Univasf, o Graduação SUS, está chegando ao fim. Acho que a gente só tem um mês, né? Quase, mais um pouquinho de um mês. Tá bom, som? Para a gente finalizar. Primeiro, Bárbara foi falando e eu fiquei visualizando ali sentadinha como que ela traz tem muito a ver com o PET. Eu fui aluna da Univasf, do curso de Psicologia, da 2ª turma. Fui aluna de 2 PETs, né, na época da graduação, PET Saúde da Criança e PET Saúde da Mulher. E hoje estou na coordenação, né, que tem sido uma experiência muito válida, né, para que a gente consiga executar esse tão bonito mantra, né, Bárbara, que é ensino, serviço e comunidade, né? Nosso PET, esse edital de PET, né, mas particularmente, ele tem uma grande diferença em relação a esse mantra, né? Porque ele vem discutir realmente essa articulação e ele vem pensar na formação, né, das graduações em saúde como modo da gente realmente efetivar a política do SUS. E aí, a gente, nesses 2 anos, tivemos várias experiências bonitas, né? Acho que se a gente fosse trazer todas elas, uma manhã não seria possível, porque a gente tem muita história nesses 2 anos. Nós estamos hoje em 6 municípios aqui do Sertão: Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, lá na comunidade de Lajes dos Negros, e também aqui no HU, com a preceptora Paula, de Educação Física. E aí, durante esse tempo, a gente desenvolveu atividades nos municípios, né, envolvendo as comunidades, atividades de educação permanente, atividades com a própria comunidade de educação e saúde, né? E, nesse último ano, mais precisamente, a gente tem entrado nos colegiados, né, dos cursos para tentar discutir a formação em saúde. E nos municípios, a gente tem tentado discutir a forma como os municípios se organizam para oferecerem os seus dispositivos de saúde enquanto campo de prática, né? Então, a gente está numa discussão bem importante agora, né, esse mês, em relação a como será feito, a partir de agora, a articulação entre ensino e serviço, né, e como os estágios e os campos de prática serão propostos, né? O nosso PET, ele tem um objetivo de modificar mesmo, né, as coisas, de modificar as relações, né, de modificar a forma como a gente percebe o campo de prática, a forma como a gente percebe os estágios. Eu sou preceptora de estágio, sou preceptora do PET, e eu sei o quanto é importante ter aluno nos meus serviços, né? O quanto mexe com minha prática, o quanto mexe com minhas equipes, né? O quanto mexe com o serviço que eu oferto à população. Então, a gente sabe que essa articulação entre esses 3 campos é de fundamental importância para que a gente tenha realmente um SUS de qualidade, né? Um SUS que consiga realmente ter profissionais direcionados para trabalhar no SUS, porque o que a gente vê muito?
E o que a gente sabe é que a gente não tem formação realmente para o SUS, né? Vejam como é incoerente. A gente tem o SUS como o principal campo prático, mas quando a gente vem para a universidade, a gente não consegue realmente efetivar uma grade curricular, por exemplo, um estágio, por exemplo, que seja realmente sintonizado com o que o SUS precisa, né? E aí a gente tem uma formação muito distante, né, das nossas demandas do Sistema Único de Saúde. E a gente não consegue ainda realmente formar profissionais para o SUS. Essa é a nossa realidade, né? A gente trouxe algumas fotos de atividades, né, para ficar bem no concreto, para vocês terem noção da nossa experiência. Eu sou um pouco suspeita em falar da experiência do PET, minha gente, porque é algo que me dá muito prazer, né? Então, eu me sinto muito motivada, né, em estar nesse lugar. E eu tenho uma clareza muito grande do quanto esse lugar, esse não mais, mas o lugar de ser aluna de PET foi importante para a minha formação e para a minha construção enquanto profissional de saúde, né? Eu sei o quanto isso agrega. Sei também que não é fácil, né, nos cursos de saúde, a gente se dedicar a atividades como o PET, né? A gente é muito cobrado o tempo todo. Na outra roda, eu fiquei pensando na questão da nota, né, que na minha época também era desse jeito. E a gente acaba não tendo tempo para usufruir, né, para passar por espaços como o PET, né? E aí a gente forma sem conseguir ter uma vivência efetiva do que a gente vai enfrentar, ou do que a gente vai encontrar, ou que a gente vai passar, vivenciar após a formação. E o PET, ele chega, né, para a gente, enquanto aluno, enquanto profissional, como um grande artifício, né, de discussão em relação à nossa própria formação para a área de saúde. A gente tem as fotos lá do Senhor do Bonfim, lá do PET da Universidade da UPE, daqui a pouco a Luciana vai falar, e é parceira grande do nosso PET, né? Formação com os agentes comunitários de saúde. E a gente... Deixa lá aquele último slide, por favor. E aí, como eu falei, né? A gente tem 3 grandes eixos que a gente trabalha esses 2 anos. O ensino, né? Janine depois vai trazer a experiência dela muito em relação a isso, né, Janine? A gente tem a discussão do COAPS. Todo mundo conhece o COAPS? Não? É um contrato formativo, né, que a gente tem agora entre as secretarias de saúde e as instituições de ensino para garantir os espaços de prática, né, e de estágio. Enquanto o município de Petrolina, a gente começou, né, agora uma discussão muito profunda em relação a essa articulação ensino-serviço. E a gente sabe que, para a gente desenvolver, para a gente conseguir realmente ofertar nossos serviços enquanto campo de prática, a gente tem que se aproximar mais da instituição, né, Bárbara? Tem que discutir mais essa articulação. Né? E aí a gente, enquanto PET, tem sido um pouco mola nisso, né, de proporcionar essa discussão, não só em Petrolina, mas em Juazeiro e nos outros municípios. E o terceiro eixo, que é a de qualificação para o SUS, né? Porque a gente entende que, na medida, quanto mais cedo a gente tem contato com o SUS, a gente começa a pensar, a refletir sobre o SUS, né? Melhor vai ser a nossa formação após a faculdade. Acho que é só isso. Obrigada. Bom dia ainda, pessoal. Está todo mundo aí? Não. Eu não trouxe uma apresentação mais formal, trouxe só um roteirinho aqui, vou colar aqui de vez em quando, tá? Porque, na verdade, quando me convidaram e quando eu vi o tema da mesa, eu pensei em contar um pouco da história de como vem sendo desenvolvido esse PET Graduações,
né? A professora Bárbara falou tão bem, resgatou tão bem o ProSaúde, né, o histórico das portarias, como vem acontecendo essa construção que traz o PET Saúde como um instrumento de aproximação entre a universidade e a reflexão da formação para o SUS, tanto na universidade como no serviço em saúde, né? Já que a gente, quando se aproxima da universidade, a gente se coloca como sujeito no processo de formação também, né? O preceptor, quando está com vocês, o residente, ele também é um sujeito que está construindo ali o aprendizado, e essa via ela precisa ser de mão única, né? E assim, de mão dupla. E assim tem sido, e o PET tem sido um instrumento de fortalecimento dessa integração, e com muita gratidão, eu faço parte da coordenação do grupo do PET Saúde GraduaSUS da UPE, nesse PET que traz essa aproximação da comunidade para junto dessa integração. Uma coisa que sempre me incomodou como militante do SUS, do controle social aqui da região, era a distância, o distanciamento da discussão acadêmica da comunidade. A gente sempre falando, como Bárbara colocou tão bem, a gente sempre lutando contra o paradigma biologicista, mas sempre desconsiderando, nas nossas discussões mais profundas, esse ente da rede que é tão importante, né? Quantas vezes a gente senta para discutir rede de atenção à saúde e quantas vezes a gente discute a rede de atenção à saúde colocando o usuário como sujeito ativo da discussão. E aí o PET Saúde GraduaSUS ele vem trazendo para a gente a necessidade de incluir a comunidade nessa integração ensino-serviço, e a gente ainda se vê muitas vezes procurando como fazer essa integração com a comunidade, a gente ainda fica procurando, né, razões para que ela não aconteça, mas o PET ele já traz essa responsabilidade para a gente, né? Na mesa da manhã teve uma fala que me contemplou muito, que é do processo de construção, né, de como a gente estava distante e como a gente percebeu a distância, traz agora e como daqui para frente as coisas vão mudando. E aí o PET ele me gratifica muito quando ele traz esse processo de construção permanente. A gente fala tanto, a gente é tão duro com a gente, né, Stephanie, quando a gente diz, a gente não forma para o SUS, a gente não forma para o SUS. Cada vez que alguém diz isso, é mesmo que pegar um cinto e me bater. Assim. É uma dor que a gente sente quando a gente discute tanto o SUS, quando a gente traz tanto 8080, 8142, quando a gente traz tanto dos sonhos, tanto da luta da história desse país, e a gente ainda diz que a gente ainda não forma para o SUS. Então, onde é que a gente quer chegar? O SUS é um rapaz de seus 27, 28 anos, se a gente contar da Lei 8080 para cá, e quanto a gente não muda, né, em 27 anos, e quanto a gente não muda nisso, quanto a gente não cresce. E aí, vamos trazer isso para o PET Saúde GraduaSUS. No que é que a gente quer fazer? O que é que a gente quer fazer do PET Saúde GraduaSUS? A gente quer trazer para a universidade essas inquietudes todas, né? A gente quer trazer a comunidade para a universidade, que é para a formação do profissional de saúde. A gente quer trazer o serviço de saúde para essa discussão também, é onde entra essa discussão do COAPS. É aí que as secretarias de saúde, os serviços de saúde, eles vão poder dizer, não, aqui é lugar para formação sim, ou então não, aqui a gente não pode formar desse jeito. O COAPS ele traz essa responsabilidade, né, de se pensar o local de formação para o SUS, de se pensar esse lugar, de se construir isso coletivamente, de responsabilizar. Então, cada item, cada componente da rede vai ter sua responsabilidade. E tudo isso a gente fazendo com vistas e não perdendo de vistas a adequação às diretrizes curriculares nacionais, a mudanças efetivas. Porque não adianta a gente estar aqui discutindo PET Saúde GraduaSUS, a gente visitar as comunidades, a gente trazer o Conselho de Saúde para junto, a gente fazer o maior movimento, termina o PET, todo mundo se forma e a contribuição não ficar na universidade para as próximas turmas. Então, o PET GraduaSUS tem essa responsabilidade de converter em mudança do currículo tudo que a gente discute. E o que é que a gente discute, né? Partindo de todas essas angústias que eu falei para vocês, né? Um grande ponto
e esse ponto eu já vou começar agora de relato de experiência mesmo, lá do PET, que a gente trabalha na Universidade de Pernambuco, é a inserção das atividades práticas já no primeiro ano da graduação. Isso era um problema que é visto no Brasil inteiro, né, do estudante ter muito contato com a teoria, às vezes até realizar visitas técnicas em alguns serviços, mas as atividades práticas, de fato, aconteciam muito tarde. Né, nos cursos lá da UPE, pelo levantamento que nós fizemos, as práticas efetivas aconteciam a partir do 6º período. No curso de enfermagem, que era o mais precoce, né, tinha o curso de nutrição e fisioterapia, que eram no 8º e no 9º período. E nós temos também lá, além desses 3 cursos, temos o curso de medicina da UPE, que é sediado em Serra Talhada, que é um curso novo, está ainda na sua primeira turma, ainda não formou sua primeira turma, e estava num ambiente muito propício da gente discutir a proposta das diretrizes curriculares nacionais ali com a realidade local, em Serra Talhada, e também trazendo a experiência interdisciplinar, trazendo a construção que já existia dos outros cursos, né, de nutrição, fisioterapia e enfermagem, para que ajudasse eles na construção dessa malha curricular, na distribuição dos campos de prática, na montagem desse quebra-cabeça primeiro, né, dessa primeira turma. Então, uma coisa bem interessante que a gente conseguiu fazer lá foi introduzir as práticas no primeiro período, nos 4 cursos. Então, isso foi possível de se fazer depois de muito estudo e depois de experimentos do Grupo PET. Né? Como é que é um experimento do Grupo PET? Nós organizamos as vivências no grupo, com estudantes de diversos períodos, e eles foram para os serviços acompanhar os preceptores, com as temáticas que seriam incluídas nessas disciplinas nos primeiros períodos do curso. E aí, a partir dessa experimentação, foi construída a proposta também de monitorias. Então, o estudante do 2º período ele já é monitor do primeiro, do estudante do primeiro período, depois que ele passa por aquela disciplina, por aquela prática. Então, essa construção, junto com os estudantes, trouxe uma proposta bem construtiva, né, que os estudantes avaliaram muito positivamente, especialmente lá em Serra Talhada, que é o curso mais novo, que tem poucos objetos de avaliação, vamos dizer assim, né, onde foi construída uma disciplina para, na verdade, 4 disciplinas nos 2 primeiros anos de curso, onde se trabalha a saúde materno-infantil, começando do acompanhamento pré-natal até o nascimento da criança, depois a puericultura, e onde os estudantes conseguem acompanhar essa família durante esses 2 anos. Tudo isso com a contribuição do PET para que isso fosse sistematizado, para que fosse formalizado e que fizesse parte do currículo. Assim como o incremento da utilização das metodologias ativas, né, que está sendo bem debatido aqui nessa jornada, esse estímulo à utilização das metodologias ativas de ensino, aprendizagem, incluindo também os componentes de avaliação. Né, por exemplo, a qualificação dos professores para a utilização de portfólios, de outros métodos que não sejam as provas, que não sejam os scores, que não sejam as notas. Né, isso que a gente está tentando fazer lá. Além disso, né, no grupo PET lá da UPE, nós tivemos uma atividade bem grata, que é a participação da gestão do SUS no PET, e tentar trazer essa participação da gestão do SUS para a formação, né, porque são poucos cursos, poucas práticas que se tem ainda quando se fala de gestão do SUS. E é uma dificuldade muito grande de se qualificar o processo formativo, né, da gestão do SUS diante da fragilidade política que existe disso. Né. Então, é muito comum o gestor do SUS hoje, ele é gestor hoje com uma equipe técnica enorme, mas amanhã ele pode já não ser mais. Né. E aí não existem ainda processos que assegurem isso de uma forma que garanta a continuidade dos processos, que garanta a segurança. Então, esse estudo lá na UPE nós estamos fazendo, está virando componente de disciplinas também, que também vão tentar trazer, e do mesmo jeito que a gente tem a prática, né, vou falar um pouco da enfermagem, né, do jeito que a gente tem a prática de aprender a trocar uma sonda, então a gente também tem uma prática de elaborar um projeto, de captar recursos, de ter responsabilidade por isso, e trazer isso para a formação dos 4 cursos, né, esse componente de gestão do SUS. Outro ponto que a gente tenta trazer lá
são as vivências interdisciplinares, com a construção, né, como eu falei para vocês, das disciplinas no primeiro período, trazendo para a prática, e que essas disciplinas elas possam ser pagas, como a gente fala, né, pagar a disciplina na universidade, então que o estudante de enfermagem ele possa cursar essa disciplina no curso de fisioterapia e que o estudante de fisioterapia possa fazer isso com a turma de nutrição. Então, que esse trânsito ele possa acontecer, especialmente nas disciplinas que são que trazem um conteúdo mais preponderante sobre o SUS. Então, esse estímulo à interdisciplinaridade, a abertura dessas disciplinas para que o estudante ele possa transitar nisso, sem prejuízo para a sua formação, é uma outra atividade que está sendo feita junto com a reforma dos currículos. Então, acho que é isso, né? Nesse momento, como a Stephanie falou, nós estamos finalizando esse PET, esse edital de PET, essa turma começou em 2015, na elaboração do projeto, as atividades começaram em 2016, tivemos 2 anos e a gente encerra na primeira semana de maio, já o PET Saúde Gradua SUS desse edital, e é um processo de bastante desafio, né, Stephanie, participar, conduzir isso, não sendo professora, não estando acadêmica, não estando nesse lugar de educação formal, mas é muito animador a gente tentar trazer a contribuição do serviço de saúde para dentro da universidade e para que vocês percebam, né, o quanto a gente ainda precisa pensar que o SUS ele vai estar em constante transformação e que daqui a 20, 30 anos a gente vai precisar estar num lugar como esse, com uma discussão como essa, porque o SUS ele vai avançar e as coisas vão se complexificar e a gente vai sempre precisar discutir, estudar, trazer para junto para conversar. Acho que é isso, gente. Vamos voltar para o debate para não me prolongar muito, depois a gente deve conversar mais. Oi, filha, tudo bom? Estudando no colégio comigo. Bom dia, povo. Passou aqui gente muito qualificada hoje, eu sou só estudante. Mas, bora lá. Sou estudante de farmácia aqui da Univasf, faço parte do PET. Tive esses 2 anos aí de orgulho de trabalhar com esse pessoal. Fico muito feliz com o que a gente tem construído. Acho que na minha formação, antes de eu entrar no PET, eu pensava muito em ficar enfiada num laboratório e indústria ou alguma coisa assim. Eu não tinha esse contato com a comunidade. Acho que eu também não tinha noção do tamanho que é o SUS. E eu penso que se eu não tinha essa noção, se eu sou um profissional de saúde, se eu vou ser um profissional de saúde, já estou sendo. Mas, enfim, eu estou aqui dentro, eu não sabia de muitos dispositivos que a gente tem acesso. Então, meus colegas provavelmente também não sabem. Nem uma coisa básica que eu estava discutindo outro dia, de a gente ter acesso ao nosso prontuário quando a gente está no hospital. Eu não sabia disso. Eu estou aqui dentro, eu estou no curso de saúde e eu não sabia. Imagina um usuário lá fora que precisa e fica sem essa informação, né? Enfim, já foi dito muito aqui sobre o PET, os eixos. Particularmente no curso de farmácia, a nossa DCN é muito recente e os professores, acabei de sair da reunião do colegiado, os professores estão empenhados nessa mudança. Vai ter, inclusive, um simpósio em Paulo Afonso, né, de metodologias ativas, em maio. Então, os coordenadores já se dispuseram aí e tem tudo para a gente mudar. Que o PET, na verdade, articula muito com as DCNs, com as demandas da DCN. Questão de atenção em saúde, tecnologias em saúde, tudo pautado no SUS, que é o que falta na nossa formação. Que, com certeza, conhecimento todo mundo tem. Agora, esse cuidado, o saber trabalhar de fato, o multidisciplinar. Todo mundo pensa assim, antes você estudava aqui dentro, cada um na sua caixinha, chegava lá fora, você trabalha com essa equipe aqui, tem um médico, tem um psicólogo, se vira aí e resolva. E muita gente não tinha essa conversa. Então, acho que essa experiência de
ter uma equipe multidisciplinar. Desde que você é estudante, você aprende das outras áreas, você tem mais respeito até pelo outro. Por exemplo, a gente começou na implantação da Farmácia Viva, em Senhor do Bonfim. Mas, depois que encerrou essa etapa, eu fui para Lagoa Grande trabalhar com saúde mental. Uma coisa que a gente não tem conhecimento em farmácia. A gente vê psicotrópicos, a gente vê ansiolíticos, vê o que é a depressão, mas não vê esse processo de adoecimento. Não vê por que causou aquilo, você não vai na casa da pessoa, você não entende que a vivência dela ali, aquela comunidade, as demandas daquela comunidade. Então, não é só uma doença que tem um remedinho que você dá, deu tantos dias, renova a receita se precisar. É muito grande, é mais do que isso, saúde. Então, isso me trouxe assim, uma contribuição enorme para a minha formação, que eu me sinto até mais gente hoje em dia para poder lidar com as outras pessoas. Passa aí, por favor. Isso aí foi só que eu mostrei no colegiado de a articulação, né, entre os eixos, o que diz o nosso projeto do PET com a DCN. Aí tem ali o artigo 4º da DCN, ações intersetoriais e sociais norteadas pelos princípios do SUS. Está na DCN. Por que a gente ainda não estava vendo? Passa aí, por favor. Questão de ofertar disciplinas comuns a outros cursos para turmas heterogêneas. Isso hoje já acontece em farmácia e medicina, de ter junto, mas a ideia é não só entre cursos, mas entre turmas também. Questão dos PPCs, ali que eu falei da DCN, cuidados em saúde, tecnologias e inovação em saúde e gestão em saúde. Gestão, a gente tem uma disciplina de gestão e, geralmente, assim, como você construir uma farmácia. O que você precisa para ter uma farmácia? É muito maior isso, gestão. Quando a gente estiver lá na prática, vão cobrar de você, você ter essa responsabilidade, você vai ter que correr atrás. Por que não ter desde agora essa formação, né? É o ideal. Desde competências, habilidades, atitudes, que não é só pesquisa. Não pode ser só pesquisa. Passa, por favor. Aí eu trouxe também alguns avanços do PET. A gente teve um mini curso de metodologias ativas no Cientex. Todos os nossos trabalhos do PET puderam ser apresentados em eventos científicos. Os tutores tiveram um curso no Sírio-Libanês, isso também de preceptoria, né? Então, os estudantes também puderam ser monitores de disciplinas. Algumas disciplinas de alguns professores já sofreram reformulações, que eles tiveram algumas participações dentro do PET. E também pôde gerar estágios, TCC, materiais pedagógicos, integração, eventos, campanhas. Antes, a campanha do Racional de Medicamentos acontecia só em Juazeiro e Petrolina. Graças a esses outros municípios que o PET abriu portas, também pôde acontecer lá. Acho que mais para frente até falta. Aí, outros avanços, de PET com programas de residências, os grupos articulados com disciplinas, Congrefor também. Passa aí, por favor. Aí, a ação de educação da saúde da mulher em Santa Maria da Boa Vista, o curso de metodologias ativas no Cientex. A gente trabalha muito com a SESC, equipe de saúde da família, implantação de farmácia viva. A campanha do RM que eu acabei de falar, pôde ir para esses outros municípios. A gente foi muito bem recebido. Muito importante essa campanha. O Congrefor, que é o Congresso de Formação para o SUS. A gente chegou a ouvir que farmácia não era SUS, nunca foi SUS, o que a gente estava fazendo lá. A gente fica indignado com isso, porque nós também somos profissionais de saúde. Mas, ok. Algumas fotos. E algumas sugestões que nós levamos para o colegiado também. Mostramos que o PET foi um importante elo com os municípios, que estão abertos para estágios, para novos campos, para a gente não só ter questões de visita, mas de reformular a grade junto com as DCNs e poder começar estágio desde o início do curso, que hoje o curso de farmácia é só no último período, os estágios. E contato com o paciente. A gente tem paciente virtual, a gente vê interações num site, na internet, e não vê aquilo acontecendo. E NT, enfim, a questão é, o PET agrega muito a formação, tanto como cidadão quanto como profissional de saúde. E esse perfil diferenciado não vai influenciar diretamente na ementa do curso. E eu queria agradecer tanto as pessoas que estão contribuindo com isso na minha formação,
quanto a vocês por estarem me ouvindo aqui, pelo espaço. Obrigada. Vou tirar aí. Vocês querem mandar alguma pergunta? Bom, a gente tem uns minutinhos para debate. Não sei se alguém teria algo já assim. Tem uma pergunta? Você tem esse microfone que está aí embaixo pode rodar. Minha proposta é já passar, tá, para a plenária, porque o tempo está apertadinho, para comentários, perguntas, dúvidas. Tem ali e tem aqui. É isso que você também quer falar? Eu não sei quem foi primeiro. Então, na sequência, aqui. Aí vocês falam o nome rapidinho, de onde são, tá? Meu nome é Jéssica, eu sou R1 de intensivismo. É uma dúvida, porque eu acho que é uma coisa recente, o pró-saúde. Eu não consigo assim entender, de fato, o que é o pró-saúde, porque eu vejo que tem programas de residência que tem pró-saúde, e eu fico me perguntando. E aí a senhora falou, mas eu não consegui, assim, sabe? Queria... Fala aqui. A gente pode. Ai, esqueci da gravação. A gente pode fazer blocos de 3, gente? 3 questões ou comentários. Tem aqui. Ela estava na vez. Meu nome é Camila, novamente. Sou estudante de enfermagem e, como comentário, professora, nós aqui temos o privilégio de atuar junto à comunidade desde o 2º período. Então, assim, a nossa primeira disciplina de prática externa é Práticas do Cuidar 1, que é semiologia, semiotécnica, e a gente já tem esse contato com o paciente, com a comunidade desde o 2º período. Então, isso contribui bastante, tanto para a desenvoltura do estudante, a autonomia dele, quanto para a questão também da familiaridade com o serviço. Eu também sou fruto do PET e influenciou muito a minha formação, a minha escolha de especialidade e também a minha profissão, que eu exerço hoje como professora em ensino profissionalizante. E eu tenho percebido que a oferta de vagas tem reduzido bastante. Não sei a que se deve. Pelo menos o que a gente tem observado aqui dentro dos editais da universidade, a gente não vê mais aquele quantitativo de vagas que se tinha antigamente. Eu não sei se isso se deve a uma própria... não sei, houve um pouco oferta da universidade para o edital, ou, de repente, o edital reduziu esse quantitativo, aí eu queria entender. Porque eu só tive a oportunidade de participar de um, porque depois a gente quase não vê. E, quando vê, não tem enfermagem. Então, é isso. Bom dia, meu nome é Jaciara, eu estou no 2º módulo também de enfermagem e uma semana atrás eu fui para um fórum mundial em Salvador. E lá foi 5 dias o fórum e tinha 16 países. E o que mais eles falaram lá é que a gente, brasileiro, somos privilegiados por ter o SUS. Só que pelo a gente ter o SUS e ter nem a questão de, como é que se diz? A gente tem o SUS, mas ainda tem muitas brechas que deixam a desejar. Porque eles falaram que lá não tem o SUS e que, quando a pessoa adoece, o governo disponibiliza um tique. E que a proposta deles era levar o SUS, a planilha do SUS para lá, para ver se tinha como, pelo menos, ter uma oportunidade de mostrar o projeto. E quando ela falou ali sobre a saúde, se tinha relação de cores, de raça, eu acho que o nosso maior problema é porque a geração antiga tinha uma formação que pensava assim, eu estou me formando na área da medicina, ou ser médico ou enfermeiro, mas eu quero ser na área privada, e não na área do SUS, para poder ajudar. E hoje a gente tem a visão totalmente diferente, que eu espero que essas jornadas, esses fóruns, esses congressos, possam proporcionar para nós, que estamos na formação,
uma visão de que a gente pode contribuir muito mais na área do SUS do que na área privada. Era só isso. Então, o ProSaúde foi um programa que o Ministério da Saúde resolveu lançar para incentivar a mudança em alguns cursos de graduação. Então, a princípio, o curso de medicina sempre sempre é inserido nesses processos, porque se considera que é onde o impacto de mudanças é mais difícil de acontecer. Tá? Então, envolvia curso de medicina, de enfermagem, a princípio, menos cursos, depois isso se expande. Então, o que acontecia? As universidades precisavam, em participando de um edital, propor projetos com ações voltadas para essa indução da formação e, em troca, recebiam um quantitativo de recursos para operacionalizar essas ações. Com o avanço, né, com a experimentação do primeiro edital de ProSaúde, depois sai mais um edital de ProSaúde, eles pensam em as equipes do Ministério envolvidas com isso, né? Mais especificamente da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, SEGETES. Depois se cria essa secretaria, isso é um grande avanço para a discussão da formação em saúde, porque dentro do Ministério havia agora uma secretaria específica para pensar nisso. Então, as residências em saúde são vinculadas a SEGETES, ProSaúde, PET Saúde. Então, o PET Saúde foi pensado, depois do PRO, para operar essa mudança. A aposta era de modo mais intensivo. Então, em vez de fornecer recursos em função de um projeto que as universidades colocavam, né, submetiam, esse projeto agora deveria implicar a constituição de grupos de aprendizagem tutorial. São os grupos PET Saúde. E é o primeiro programa de incentivo de mudança de formação que paga bolsas diretamente a profissionais de saúde, professores e estudantes. O PET Saúde ele é perfilado, inspirado no PET do MEC, que existe já há bem mais tempo que o PET Saúde. Até hoje, aqui na universidade também se oferta o PET, a gente chama assim, PET tradicional, né? Também com a lógica parecida, só que o PET Saúde foi ampliando. Então, os primeiros editais eram gigantescos. A gente, aqui na universidade, chegou a ter, no mesmo momento, 21 grupos PET Saúde em operação. Então, de fato, os editais que a gente abre na universidade se submetem aos editais lançados pelo Ministério. Eu não sei se ficou clara, o ProSaúde é como se fosse um guarda-chuva. Eu achei por bem trazer os objetivos do ProSaúde, porque eles ainda se sustentam, né? E o PET Saúde deu essa carga maior, né, de possibilidade de mudança nas universidades. Ainda assim, se percebeu que o que foi produzido no âmbito dos diversos grupos PET Saúde no país acabou ficando restrito muito aos grupos PET Saúde. Por isso, o último edital lançado, que é esse que está agora em curso, teve esse sobrenome, Gradua SUS. Ele foi mais focado e houve uma quantidade bem menor de vagas para preceptores, estudantes e professores. No âmbito das universidades, sempre depende do movimento dos colegiados. A gente lamentou muito que a enfermagem, né, Venâncio, não pôde propor um projeto, porque, por uma conjuntura mesmo do curso, muita gente em processo de doutorado, enfim, não, porque o pessoal da enfermagem é muito ativo nesses... sempre está muito atento. A Ângela, por exemplo, foi a coordenadora do primeiro ProSaúde. Importante marcar. Também o primeiro programa de residência, MUT, que é o Saúde da Família, a enfermagem tem um protagonismo muito significativo, né? Não sei se esclareceu em relação a isso. Aí tem outras coisas também da questão lá do Fórum Social Mundial. Obrigada por trazer notícias, que eu acho que as meninas podem também comentar, querem comentar.
Porque assim, a gente recebeu elogio em relação ao SUS de outros países. Eu acho que é importante, né, que a gente possa não ficar esperando esse reconhecimento de fora, ele já existe, mas como que a gente atenta à riqueza, que foi construir um sistema de saúde universal, que está na contramão, gente, de um modelo neoliberal, que é um modelo adotado assim, no Ocidente. O Brasil está no Ocidente e com um agravante, país com marcas fortíssimas de colonização, relações muito autoritárias. E essa marca também resvala nas nossas relações dentro da universidade, muitas vezes nas nossas relações com os usuários que nos procuram, que muitas vezes agradecem por algo que é de direito. E não agradece por educação, que é bom a gente ser gentil e cordial, eu sou muito a favor disso. Dar bom dia, perguntar como vai, agradecer. Mas a gente percebe, eu, enquanto trabalhadora do SUS, não sei se vocês sentem isso, ficava bem desalojada, assim, por uma gratidão que parecia que eu estava fazendo favor, quando não. Aquilo era direito. Então, a gente precisa, acho que, sim, se orgulhar do SUS, fazer a defesa disso. A gente tem muitas pessoas que assumem militância, não só no campo da saúde, mas no campo de direitos humanos, movimento MST, sabe, sendo assassinados no país. O último fato estarrecedor, a gente não pode deixar de falar disso, Marielle Franco. Ela morre por uma militância e ainda surge gente a dizer que isso aconteceu porque ela se aliou com um bandido, ora me poupe. Inclusive, vereador aqui na nossa Câmara, fazendo esse tipo de fala. Então, o momento exige de nós muita atenção para a gente conseguir sustentar, durante esse momento tão difícil, o que já conquistamos, e já houve várias perdas. Tá? E como que a gente opera esse sistema daqui para frente, porque o SUS é incrível, e a gente precisa também sair daquele discurso, é lindo no papel, não é só isso. Tá? Ele tem sido operado, ele tem sido concreto, a gente tem visto muitas coisas incríveis, e eu também sofro, Luciana, quando a gente, né, eu sofro, o SUS é lindo no papel. A gente ainda não... Eu acho que, sim, temos que reconhecer os limites, mas também, gente, olhar para o que de tão rico tem sido produzido. Porque isso é valorizar o trabalho da gente aqui na universidade também. O que é que a gente tem feito em sala de aula, né? Aldimar, Suede, Venâncio. Como que a gente está nessa relação de militância? Eu estou fazendo essa fala, eu estou fazendo essa defesa, porque acho que é necessário. Obrigada mesmo por trazer esse recorte do fórum. Essa questão da militância é uma questão bem importante, né? Porque nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos cuidar disso, né? E, às vezes, a gente se pega na questão de que, mas eu não sou político, né? Mas isso aqui é política. Mas se nós, enquanto profissionais, né, atores, né, de construir um SUS realmente forte, né, um SUS que realmente consiga enfrentar todas essas críticas, né, porque esse discurso de que não presta, ele acaba entrando na população, né, no discurso da população, e isso traz muito prejuízo para a gente. Né? Essa semana, a gente, numa reunião do NASF, a gente estava discutindo sobre isso, sobre essa questão do bonito no papel. Né? Mas, se nós, enquanto profissionais, se a gente não defender o SUS, quem vai defender? Se quem está na ponta é você, né? Se quem recebe as críticas é você. Então, nós precisamos ter consciência disso, de que trabalhar no SUS também é defender o SUS. Não é só atender, produzir, né? Resolver aquela demanda lá que é de urgência, mas a gente precisa estar nesse processo de defesa, né? Principalmente porque atualmente a gente vem tendo várias perdas, né? Coisas que falta respiração só de lembrar, né? A gente realmente vem passando por retrocessos, a gente sabe disso. Quem trabalha todo dia lá na ponta sabe que tem sido difícil, né? A gente enfrentar essas coisas, mas que não é impossível. E aí, numa reunião que Bárbara estava, um curso que foi promovido, inclusive, pela UPE,
a gente estava discutindo justamente sobre a militância da gente enquanto profissionais do SUS, né? Como é que a gente se porta, né? Qual é o discurso que a gente quer reproduzir, né? Qual é o discurso que a gente quer que saia dali, né? E eu acho que o nosso compromisso ético ainda é muito maior quando a gente lida diretamente com a população, né? A gente tem muito medo do controle social. A gente acha que, não, né? Para quê? A população nem vai saber de nada, nem sabe de nada, e aí a gente acaba perdendo um grande ator nessa luta de defesa, que é o usuário, né? Como é bonito ter um usuário empoderado, que chega na unidade, que sabe como é que essa unidade funciona, sabe o horário de funcionamento, quem é que atende, quem não atende, quais são os procedimentos, quais que não são, o que é que ele pode reivindicar, onde é que ele pode, né? Aqui no município a gente tem vivenciado coisas de controle social bem bonitas, e eu sempre digo às meninas que trabalham comigo, né? Sempre que surge alguma demanda, alguma queixa, aí primeiro a gente fica impactado, né? Querendo saber de onde é que vem. Aí depois eu digo a elas, minha gente, vejam pelo outro lado, é controle social. Se estão queixando, é porque de alguma forma a população está tendo consciência do direito dela. Né? Então, a gente tem que valorizar isso. Né? Para fortalecer o SUS, a gente tem realmente que valorizar isso, e a gente precisa se reconhecer nesse lugar enquanto profissional de saúde. Né? Porque o SUS foi e vai continuar sendo o principal campo de prática para a gente. Né? E a gente precisa cuidar dele. De cada vez, por favor, mais uma vez. Bom, então a gente gostaria de agradecer à mesa pelas belas contribuições, pelo belo debate, agradecer à plateia, lembrando que à tarde nós temos uns minicursos, né? Vamos ter um minicurso aqui no auditório da biblioteca, que é o de encapsulamento de medicamentos. Vamos ter o de manejo das vias aéreas na sala 5 e o de avaliação no auditório da Policlínica, tá certo? A partir das 2 horas, a gente conta com a presença de todos. Obrigada, meninas.